Olá pessoal, hoje nós vamos aprender como aplicar o método dos mínimos quadrados em regressão linear ou em econometria, quando temos duas variáveis de análise, e nós faremos isso a partir de 3 estudos de caso. Geralmente nós fazemos esse tipo de análise computacionalmente. Nós implementamos ou em Excel, por exemplo, o próprio Excel faz isso, ou com alguma ferramenta, linguagem de programação, como Python ou R, enfim. Mas a proposta aqui é a gente entender manualmente como que faz as contas para que você entenda também depois quando precisar implementar o método e principalmente interpretar o método. Aqui tem vários caminhos para a gente seguir na nossa análise. Mas vamos começar apresentando o primeiro estudo de caso e discutindo como que a gente resolve. Então imagine que nós estejamos interessados em determinar se há relação entre o PIB, o Produto Interno Bruto, o total de produtos e serviços gerados em um determinado país, e o total de investimentos em infraestrutura. Quando eu falo de investimento em infraestrutura, estou imaginando a construção de estrada, de ponte, de ferrovia, de aeroporto, sistema de energia, água, saneamento, telecomunicações, enfim. São estruturas que são essenciais para o funcionamento da economia. Nós podemos imaginar que há uma teoria, por exemplo, a teoria macroeconômica, que explica o que acontece nesse tipo de relação. Quer dizer, o que acontece com o PIB quando nós aumentamos o investimento em infraestrutura. De acordo com essa teoria, dizem os economistas que um aumento na demanda, por exemplo, por materiais de construção, ele tem um efeito multiplicador na economia. Isso porque esse aumento na demanda não gera apenas empregos diretos na construção, mas também gera empregos indiretos e induzidos. Quando a infraestrutura de um país melhora, os custos de transporte diminuem, enquanto a eficiência da logística aumenta. Agora, com uma infraestrutura melhor, os bens e serviços podem ser movidos mais rapidamente e a um custo menor. Existem fatores que são até intangíveis. É a saúde, a produtividade da força de trabalho, que melhora, por exemplo. Tudo isso contribui para o crescimento do PIB. Aqui é importante você perceber que uma análise de regressão depende do especialista. Quem conhece as relações entre investimento em infraestrutura e PIB são os economistas quando estudam as suas teorias. O que eu quero que você observe é que há uma teoria que indica um aumento no nível de investimento em infraestrutura tem uma relação positiva com o PIB, implica o aumento do PIB. Mas quando observamos a realidade, nós precisamos sempre nos questionar: será que é assim mesmo que funciona? Porque na prática pode ser que há algum furo na teoria, pode ser que a teoria tenha sido só gerada na cabeça do pesquisador, enfim, a gente não tem condições de explicar com precisão o que acontece. E aí, para responder adequadamente a essa questão, se há relação entre PIB e investimento em infraestrutura, a estratégia que a estatística apresenta é nós coletarmos dados sobre isso, sobre PIB e investimento. Você precisa imaginar que, quando falamos do método dos mínimos quadrados, de que estamos tratando de uma investigação. Se os dados que você coleta não apresentarem esse movimento positivo, tem que ter algum motivo que explique o que acontece. Enfim, então, para testar a hipótese, o pesquisador levanta um conjunto de dados. O conjunto de dados que eu vou apresentar aqui para vocês é um conjunto de dados fictícios, porque aqui é uma aula, é didático, enfim, e a gente precisaria de realmente coletar dados. Aqui não é um país qualquer, os dados eu gerei, na verdade, de curiosidade, gerei até com inteligência artificial. Enfim, são dados, simplesmente 50 dados. O é o importante a gente perceber é que os dados, quando coletados, medidos, eles terão coluna representando uma das variáveis e coluna representando outra. Se você só está vendo várias colunas, porque não tinha espaço.
Mas são 50 linhas, né? Com as informações. O X aqui é a variável independente, seria o PIB de um país qualquer, em diferentes momentos do tempo. Aqui nós precisamos especificar quais são as unidades de medida. Então vamos escrever quais são as variáveis. Então tá aí. O XI representa o produto interno PIB, com a sua unidade de medida, medida em trilhões de reais, e o YI, o investimento em infraestrutura, medido em bilhões de reais. Veja uma coluna qualquer, uma linha qualquer, nós vamos observar, por exemplo, que um PIB, um investimento de infraestrutura de 3,66 bilhões de reais está associado a um PIB de 1 trilhão e 0,20, enfim, bilhões. Outra medida, um PIB de 4,49 trilhões de reais está associado ao investimento em infraestrutura de 15,539 bilhões de reais. Aqui nós poderíamos estar interessados, antes de partir para a análise, em plotar, apresentar o gráfico dessa regressão. Vamos colocá-la aqui. Então você está observando os dados que foram plotados, apresentando o investimento em infraestrutura em função do PIB. Esses dados foram plotados no Excel. Não é a ferramenta que a gente mais utiliza, mas no mercado de trabalho muita gente usa Excel e faz gráficos preliminares. Só que aqui terá um problema mais para frente no curso, porque quando nós estamos fazendo uma análise de regressão mais séria, assim, envolve testes de hipótese, e o Excel não faz teste de hipótese de uma forma confortável. Então, a gente fez aqui o gráfico no Excel, mas é o que o pessoal usa no geral. O próprio Excel tem uma ferramenta para fazer a interpolação dos pontos ou a regressão, mas ela também não é muito adequada, justamente pelo caso do teste de hipótese. Mas enfim, o gráfico está aí. Perceba agora, para a gente continuar a nossa investigação, que um aumento no PIB parece estar relacionado com um aumento no investimento em infraestrutura. Por isso que a gente diz que essa correlação ela é positiva. Só que em estatística nós temos que confirmar até que ponto isso é verdade. Então aqui, como estamos falando ainda de regressão linear envolvendo duas variáveis, uma regressão linear que constitui uma hipótese de proporcionalidade e o método dos mínimos quadrados para determinar a função de regressão, nós vamos aqui estruturar essas equações para ver como que acontece. Vou relembrar aqui várias vezes hoje as equações do método. Vou escrevê-las aqui para você. Aqui estão as equações do método. O método dos mínimos quadrados nos gera uma função linear, coeficiente linear β0, coeficiente angular β1, e eu consigo determinar β0 e β1 usando a equação do método, que inclusive no vídeo anterior nós deduzimos. Embora eu tenha falado que isso não é todo mundo que esteja realmente interessado em deduzir as equações. Minha ideia hoje é mostrar como aplicar essas equações. E o que são esses somatórios YI, XI a partir de um exemplo, né? Então, para encontrar o βI e o XI, o que nós temos que fazer é justamente expandir essa tabela que a gente tem aqui, gerando esses dados que a gente tem ali. Então, eu vou colocar a tabela, que eu chamo tabela de auxílio para cálculos manuais, se eu conseguir copiar ela certinho, para vocês aqui. Claro que eu fiz computacionalmente, são 50 dados. Quem que soma na mão? Só se o teu professor for bem doido para pedir para somar tantas informações na mão. Embora, quando eu fiz cálculo numérico, tanto na graduação como no doutorado, tinha professor que pedia. Mas enfim, aqui você tem x e y, são as 50 linhas dessa tabela anterior, ó, que foram colocadas. E perceba, olhando a equação, vamos olhar com cuidado essa equação, ó, que eu vou precisar do somatório de yi, que é o somatório da coluna, o somatório de xi ao quadrado, que é calcular o xi ao quadrado e depois somar, o somatório de xi, que é o somatório da própria coluna de x, depois multiplicar xi e yi e fazer o somatório, primeiro multiplica, depois faz o somatório, n vezes somatório de xi quadrado, menos somatório de xi, o somatório ao quadrado. E o β1 é os mesmos termos aqui, sem problema nenhum. Então você vai fazer a soma nas colunas e em todas essas informações.
Eu, como estou fazendo com o Excel, eu vou mostrar rapidinho como que faz. Vou ver se funciona aqui para você entender. Então agora você está vendo aqui a tela do Excel, para você entender como que faz a conta. Minimizado aqui está a nossa aula. Eu vou fazer essa equação toda, vou ver se ela até entra ali para você entender, lá no Excel. Então tá aqui. Ó, perceba que nós precisamos calcular algumas grandezas. O primeiro é o xi quadrado. Você faz assim, ó. Vou mostrar rapidinho, só para você pegar o jeito, quem estiver muito interessado em fazer no Excel, ó, faz a multiplicação, ele vezes ele mesmo, e copia até a última célula. Tem um atalho para ir até a última célula, que eu não me lembro em detalhes. Enfim, depois você vai fazer, vamos olhar a tabela de auxílio lá, xi, yi. XYI é esse vezes esse. Então, ó, você faz a multiplicação e joga lá para baixo. Até o último. E o último que a gente vai precisar é o yi ao quadrado. Então, você vai fazer esse vezes ele mesmo. Se você quiser colocar cabeçalho na planilha, assim como eu fiz, coloca lá, não tem problema. E aí você faz as somas, ó, com a função soma. Como que vai colocar? Igual, soma, tudo isso que vem daqui até lá em cima. O A1 até o A50. Fez a soma, ó, deu 250, o somatório de xi, e faz cada uma das somas aqui, ó. Joguei todas elas lá. Tá? Então, aqui se você olhar rapidinho, ficar em dúvida, ou quer muito fazer no Excel, me pergunta que eu gravo um recorte de vídeo de como fazer, mas vamos em frente que minha ideia é a gente fazer as análises. Os dados batem, ó, o 250, o 753 e assim por diante. Quando você fez essas contas todas, você vai lá e substitui os dados no problema. Vai ficar assim. Tá aí. É só substituir os valores, lembrando que são 50 observações, e coloquei todo mundo aí na tela para você. O beta 1, por sua vez, pode ser calculado fazendo a substituição, que é somatório de xi, 5039,738, divididos pelo xi ao quadrado, que é 1683,69. Eu já fiz as contas para você, tá? E a gente encontra beta 0, 0,4068 e o beta 1, 2,99. Por que eu fui rápido nessas contas aqui? Porque o computador faz, já falei várias vezes, e o meu interesse é entender o que aconteceu aqui. Então eu cheguei na seguinte relação, ó. Y é igual a 0,40, vamos colocar assim, mais 2,99x. Essa equação aqui representa para mim a equação de regressão. Aí você está se perguntando, tá, professor, mas o que é isso? Deixa eu organizar a tela para você entender. Então veja, coloquei o mesmo gráfico dos pontos plotados, mas escrevi a equação de regressão que eu encontrei. Y igual a 293, 29, enfim. Tem umas casas diferentes, porque eu fiz um monte de arredondamento pelo caminho. Mais 0,4068. O importante é que nós encontramos a função de regressão amostral. Perfeito. Algumas coisas que a gente consegue perceber, e é aí que a gente tem que olhar, é o que isso está nos dizendo, basicamente. Então, a principal variável que nós temos que olhar é o coeficiente angular, que nesse cenário aqui está me mostrando o seguinte, ó. 2,93, 3 trilhões de reais. O que isso aqui diz para mim? Que na média, olha só que interessante, na média, cada investimento em infraestrutura, quando o investimento em infraestrutura aumenta em uma unidade, como está em bilhões de reais, né? Em 1 bilhão de reais, espera-se que o produto interno bruto aumente 3 trilhões de reais. Então é isso que está indicando para mim. Qual que é o valor médio esperado, colocamos assim, de crescimento do PIB, dado um aumento de infraestrutura de um certo valor. Então, é isso que a gente indica aqui. Perceba a força que isso aqui tem. Isso não serve muito bem, ao contrário do que alguns professores acreditam até, para fazer previsões no seguinte sentido. Qual será o valor do PIB para um valor específico? Peguei uma medida de investimento, investi 1 trilhão. Então meu PIB tem que ser tanto. Não é assim que funciona. Ele nos ajuda principalmente a entender o aumento médio ou diminuição daquela variável que a gente apontou
para isso, né? A gente, né, quando tenta prever um valor específico, tem que ter muita cautela. Por exemplo, quando você substitui x por 5 e você encontra um valor de mais ou menos 15,4 de infraestrutura, isso não significa que determinado país cujo PIB esperado é de 5 trilhões tenha realmente um nível de investimento de 15 bilhões. Tem outros fatores que afetam o PIB. Essa só a previsão a partir da reta de regressão do metros mínimos quadrados. Enfim, encontramos a reta, a função de regressão amostral. Só que se nós utilizássemos outro conjunto de dados, encontraríamos uma nova função. A função de regressão populacional é a função real que está gerando todo esse fenômeno PIB versus investimento. Só que essa função nunca vai ser conhecida. Uma coisa que é interessante é que nós sequer conseguimos dizer quão próximo o nosso resultado está do valor real que está gerando esse valor todo. Inclusive, é por isso que é chamado de regressão. Regressão é regredir para a função que está nos gerando o conjunto de dados. Vamos ver um novo estudo de caso? Então, nosso segundo estudo de caso fala da relação entre taxa de desemprego e o índice de confiança do consumidor. Vamos entender o que são essas grandezas antes de seguir em frente. Nesse caso, quando estamos falando sobre o desemprego, estamos falando, todo mundo, a maioria conhece, né, o que aparece no noticiário, é a porcentagem da força de trabalho que está sem emprego, que está disponível e está procurando trabalho. Quando a taxa está elevada, indica que muitos indivíduos estão sem trabalho. Só que isso, claro, pode resultar em menores rendimentos familiares, aumento da insegurança econômica e uma série de mazelas. Agora, o que o pessoal pode não conhecer é o Índice de Confiança do Consumidor, ou ICC. Ela é uma medida da percepção que os consumidores têm sobre a saúde da economia, sobre suas perspectivas de emprego, renda, sobre as condições de negócio no futuro. Quando os consumidores estão confiantes, eles tendem a gastar mais e impulsionam a atividade econômica. Quando a confiança é baixa, eles tendem a reduzir gastos e aumentar as poupanças, o que pode desacelerar a economia. Aqui você consegue imaginar como que o desemprego poderia afetar o índice de confiança do consumidor. Quando você entende os conceitos, você já começa a imaginar que há uma relação negativa, em teoria, entre elas. Porque imagine um país onde a taxa de desemprego subiu de 5% para 10%, devido a uma recessão econômica. Aí muitas pessoas perderam o emprego, e aquelas que ainda estão empregadas, elas começam a ter medo. Eles temem pela sua estabilidade. Então essa situação de insegurança leva os consumidores a adotarem uma postura mais conservadora em relação ao gasto de dinheiro. Em teoria, nós observamos que há um movimento negativo. O aumento de uma grandeza, a taxa de desemprego, gera uma diminuição no índice de confiança do consumidor. Só que quando observamos a realidade, pode se comportar de uma forma completamente distinta, devido a fatores que não são observados, como, sei lá, o nível de poupança. Às vezes a pessoa tem muito dinheiro, o emprego é um pouco indiferente, enfim. Para a gente verificar se a relação é realmente negativa, já entendemos o início do processo. Precisamos coletar dados. Aqui, de novo, 50 dados para a gente analisar. Esses dados relacionam índice de confiança ao consumidor e taxa de desemprego. Precisamos sempre, e você já está começando a entender como se configura uma pesquisa, né? Denotar quais são as variáveis XI e YI. XI será a taxa de desemprego e YI o índice de confiança do consumidor. Tem uma medida do índice de confiança, mas enfim, a gente já percebeu aqui como que isso aqui funciona. Eu já falei no exemplo anterior que eu gerei esses dados em inteligência artificial, né? Só pra gente... gerei dados aqui pra gente trabalhar de forma didática, mas enfim... claro que pode ter uma inconsistência. Que país tem índice de desemprego 0%? Isso não existe. A teoria econômica não permite isso, devido a um tipo de desemprego chamado friccional, que são as pessoas que até poderiam estar trabalhando, mas acabaram de ser demitidas, sei lá, ainda não se movimentaram o suficiente, embora já estejam... Enfim, ainda tá naquela... Tem por que existir desemprego, né?
Tanto que vale a pena consultar o que é o conceito de pleno emprego. Mas bem, que não é 0%. O importante é aqui você perceber o que está dizendo os resultados. Por exemplo, um desemprego de 1,429%, ele está associado a um índice de consumidor de 24,881. Enquanto um desemprego alto de 9,18 indica um índice de confiança de 2,2. Aí você poderia dizer, opa, relação negativa. Mas é estranho, né? Porque veja alguns casos em que você aumenta um valor e o outro aumenta junto, que já é um sinônimo de uma relação positiva. Aqui eu não vou fazer os cálculos para você, mas o que você vai usar será essa equação. Aqui eu ploto primeiro o gráfico para você ver. E perceba que o gráfico sugere uma relação negativa, mas isso pode não ser confirmado. Porque, veja o termo que eu usei, é sugere, parece estar relacionado. Então, nós precisamos encontrar essa relação e depois, coisa que a gente ainda não está fazendo, confirmar até que ponto essa correlação é válida. Então, geramos a tabela, fazemos os cálculos e encontramos a equação. Perfeito, achamos a relação negativa. Se você fizer como exercício, você vai encontrar o seguinte valor. 30,31 menos 2,94x. Lembrando que x é a taxa de porcentagem, y o índice de coeficiente. Então, perceba o coeficiente angular, menos 2,94. Agora, o que a gente percebe é que esse coeficiente indica que a queda no índice de consumidor esperado, dado um aumento de uma unidade no nível de desemprego, é de 2,9. Quer dizer, na média, a cada aumento da taxa de desemprego percentual, o índice de coeficiente de confiança do consumidor cai em mais ou menos 3 pontos. Quase 3 pontos. Enfim, ótimo. A gente conseguiu perceber, mas não termina o problema aqui, porque aqui nós encontramos a equação, mas não verificamos se a equação é boa, se funciona ou não, mas isso também nem será tema desse vídeo. Minha ideia aqui hoje é que a gente aprenda a fazer os estudos, encontrar a equação, só isso, encontrar a equação. Fazer mais um exemplo? Nesse último estudo de caso, vamos avaliar se há relação entre o preço do petróleo versus a taxa de câmbio. O que seria isso? Imaginar se aumento ou diminuição no preço de petróleo altera a taxa de câmbio entre dois países, que é o quanto que se paga para trocar a moeda de um país para outro. Por exemplo, quanto custa o dólar hoje em reais, né? E será que aumentando o preço do petróleo, o dólar aumenta ou diminui, a taxa de câmbio diminui ou aumenta? Enfim, é mais ou menos por aí. A gente poderia imaginar que há uma teoria sobre isso, mas aqui como esse terceiro estudo de caso não terá relação, enfim, não faz sentido eu inventar uma teoria aqui para vocês. O importante é que se você estiver interessado em avaliar se essas duas variáveis estão correlacionadas, nós coletamos dados. Aqui estão os dados coletados, dados de preço versus valorização da moeda local, e eu preciso saber o que é o X e o que é o Y. Nesse caso, XI. Variação do preço em porcentagem, e o YI. Variação do preço do câmbio, da taxa de câmbio em porcentagem também. Legal. Para você determinar a equação entre essas variáveis e escrever um modelo dessa forma, nós usamos a equação do método dos mínimos quadrados, que eu deixei lá para trás. Essa equação toda aqui. Faça a tabela, como eu fiz no primeiro estudo de caso, estendendo, se quiser usar o Excel para treinar, faz a tabela, gera o beta 0 e o beta 1, você deve chegar na seguinte equação. Nesse caso, lembra que eu já comentei que o mais importante é o coeficiente angular? Esse coeficiente angular está indicando um valor próximo de 0,015. Ele parece indicar que não há relação entre as informações que a gente está querendo tratar. Vamos fazer o gráfico que eu pulei de propósito? Olha que interessante o gráfico. Ele já mostra que os dados estão dispersos. Eles não parecem, com muita evidência, não representar uma equação do primeiro grau, uma função linear. Enfim. Então, o que a gente precisa refletir agora para você entender e não sair daqui correndo, tipo, opa, nossa, agora eu entendi tudo, já sei fazer regressão. Olha só,
Olha que importante isso aqui. O conjunto de dados de preço do petróleo versus taxa de câmbio gera um conjunto de dados. A gente consegue medir petróleo e consegue medir taxa de câmbio e conseguimos, com o método dos mínimos quadrados, gerar a equação do modelo. Essa equação ela aparece sempre. Sempre você consegue gerar uma equação do modelo. Isso não significa que a equação está certa. Isso precisa estar muito claro para você. Você sempre gera uma equação de FRA com facilidade. Você joga no software e ele gera. Mas isso não indica que a equação está certa. Aqui, nesse cenário aqui, é evidente, ó. Porque está tudo disperso. E se eu traçar a equação aqui, vai dar uma reta em torno do 5.16 aqui, uma constante. Não vai dar certo. Só que você acredita que aqui não está certo porque está disperso. E olha essa equação aqui e acredita que está certo porque está próximo de uma reta, mas não é bem assim, cuidado. Então, toda equação que sai do método dos mínimos quadrados precisa ser levada a teste, ser levada a um teste de hipótese para verificar se o valor que a gente encontrou ele está correto ou não. Então, o que a gente vai fazer agora é o que é mais, nos próximos vídeos, o que há de mais precioso nas análises de regressão. Porque isso que a gente fez até o momento, especialmente nessa aula, é o que o pessoal que não estuda a técnica de regressão faz. Usa o software Excel, traça uma equação do método dos mínimos quadrados, ou manualmente, ou usando umas ferramentas que existem lá, gera a equação do método e acabou, pronto, já gerei a equação, vamos fazer as análises. Cuidado, não é bem assim. Se você fizer só isso, você não tá fazendo nada, praticamente. Então, fica essa mensagem aí para vocês, tá? Mas eu continuo na próxima aula, em que a gente vai entender um pouco mais o que foi essa estimativa do MMQ, o que está acontecendo ou deixando de acontecer, quais são essas propriedades que os estimadores têm, e, enfim, a gente vai em frente, tá? Vamos continuar a análise no próximo vídeo. Se você chegou até aqui, lembra de dar aquela curtida, de seguir a página, que me dá uma força, e de comentar para eu saber que eu tenho alunos, porque isso daí me deixa feliz, tá bom? Então, se você é um dos meus alunos virtual, manda um salve aí para mim, tá bom? Um abraço e tchau!